Bem-vindo e me siga. Eu tenho o Vivo i28 e hoje vou dar uma primeira olhada no dispositivo e também fazer a unboxing. Então, vamos encontrar meu pequeno e cuidadosamente afiado faca. Aqui vamos nós e lentamente com cuidado cortar a caixa. Ok, agora o dispositivo está fora da caixa. Quero primeiro falar sobre algo que chamou minha atenção. Logo na parte de trás, que é a cor do dispositivo. Então, isso. Na câmera não parece tão bom assim. Parece escuro de ângulos diferentes, mas quando a luz reflete, tem uma cor verde escura bonita. Agora, na câmera, tudo parece muito escuro. Parece relativamente escuro de um ângulo diferente. Mas quando você olha de frente, quando a luz está refletindo perfeitamente, ele tem uma cor verde escura, quente e agradável. E fica muito bonito. Agora, na câmera, tudo parece muito escuro e, sempre que a luz brilha, como aqui, deveria ser como esta cor da qual estou falando. Mas a câmera não está realmente captando isso. Mas pessoalmente parece realmente bonito. Então só queria ressaltar isso se você está olhando para isso e nunca viu pessoalmente. Tem uma cor realmente bonita. Além disso, o plástico, já que estou falando sobre isso, a parte de trás é feita de plástico. Era isso que eu queria dizer, junto com a moldura. E a moldura também tem esse mesmo tipo de coloração. Com esse tipo de coloração em 2 tons. Onde é meio que mais escuro ou mais claro, dependendo da luz que incide sobre ele. Mas isso tem mais uma aparência pseudometálica. Então sim, agora... passando para a tela, temos uma tela de 6,5 polegadas, com a resolução que você está falando hoje. É mais difícil, de 720 por 1612 pixels, é um LCD IPS, com taxa de atualização de 90 Hz e um brilho de cerca de 840 nits. Ele também possui 83,8, relação de tela para corpo e 269, bonitos, pixels por polegada. A tela, que é aceitável. Pelo que eu estou assumindo, que esse dispositivo custa, que eu vou verificar agora. Certo, eu não tenho ideia do que isso realmente significa, então vou precisar fazer uma pesquisa. 547. Tankari-7. Então isso dá aproximadamente em torno de mais ou menos cerca de $130, certo? Na verdade, pouco mais, 140. Sim, aproximadamente $140. Então... honestamente, não é realmente o dispositivo com o melhor preço, mas, além disso, não é um preço super absurdo também. Então, por cerca de $140 ou em rúpias, isso dá 12 mil. Eu acho que são rúpias. Então sim, não é o dispositivo com o pior preço. E o que você recebe aqui, além, claro, da tela e da parte traseira colorida bonita, há uma bateria de 5.000 mAh com carregamento com fio de 15 watts. Não sei o carregador fornecido na caixa, mas você recebe um cabo. Também temos um processador Dimensity 6A20, aqui que está alimentando este dispositivo. E, dependendo da opção que você escolher, a mais barata virá com 128 GB de armazenamento e 4 GB de RAM. Eu vou dizer de cara, eu sinto que 4 GB em um dispositivo Android que está rodando, pelo menos o Android 13, possivelmente até uma versão mais alta, considerando que isso certamente receberá uma atualização para o Android 14, eu presumiria que talvez até o 15, já que eu acho que o 15 está sendo lançado agora. Isso pode não ser uma quantidade suficiente de RAM, então o dispositivo pode parecer lento. Para isso, eu provavelmente recomendaria optar por 128 e 6 GB de RAM, que é uma opção intermediária. E o último, é 128 novamente. Desta vez com 8 GB de RAM. Então você tem 6 ou 8 GB de RAM. Todos com o mesmo tipo de armazenamento aqui, que é 128. Isso também é expansível usando um cartão microSD. Então, agora, quando se trata de câmeras na frente, já que estou aqui, temos um sensor grande angular de 8 megapixels que permite gravar vídeos de selfies, ou seja, em 1080p a 30 quadros. E então, na parte de trás, temos um conjunto de câmeras duplas e o sensor principal é de 15 megapixels, com abertura f1.8. Sensor grande, angular, que permitirá gravar vídeos em 1080p, também a 30 quadros. E então temos um de 2 megapixels. Eu nem vou entrar nisso porque é um sensor de profundidade. É uma câmera de adesivo. Então, tecnicamente você só tem uma câmera. Então, isso. Essas são as câmeras
no geral eu sinto que o dispositivo poderia ter sido um pouco melhor pelo preço que custa. No entanto, eu também quero ressaltar mais uma coisa, que eu passei por este unboxing e estou obtendo todas essas informações do GSM Arena. Só quero deixar isso bem claro. Então, um agradecimento a eles, pois eles têm um site muito bem organizado, com tudo disponível para mim. Este é tecnicamente o dispositivo, mas na foto eu não sei se eles apenas têm uma foto errada ou se não é ele. O RAM faria, basicamente, encaixa, role rapidamente para baixo e veja outra coisa. Só estou me certificando de que estou realmente olhando para o dispositivo correto. Como eu disse, isso, tecnicamente uma primeira impressão. Eu não tinha visto este dispositivo fora da caixa antes de começar a gravar isso. Então, isso é meio que eu verifiquei as especificações. E olhando agora para a parte de trás, parece diferente da foto apresentada no GSM Arena. Então eu só quero ter certeza de que talvez eles não tivessem acesso ao telefone quando estavam, ou as fotos dele, antes de colocarem essas especificações, o que é bem possível. Então, provavelmente a coisa mais fácil seria a cor. Certo, então em termos de cor, não há canto vermelho. Bem, isso é interessante. Então, para ser sincero, eu não tenho ideia se este é o correto, já que a Vivo tem o IB20, IB20 4G e IB28. Então, e nenhum deles se parece com este aqui. Então, vou deixar assim, honestamente. Neste ponto eu já estou meio que me envolvendo, mas não tenho certeza se o que eu realmente te forneci nas especificações está correto. Vamos ver se eu consigo encontrar algo mais. Tem outro i28. Ó, eu acho que sei qual pode ser o problema. Pode ser que este dispositivo não tenha sido lançado globalmente. É por isso que estou meio que tendo dificuldade para encontrá-lo. Mas eu encontrei no próprio site da Vivo o dispositivo. E vamos ver se isso... Certo. Então essas especificações são, na verdade, diferentes. O que significa que o que eu estava dizendo antes não está correto, tipo, de uma forma decente. Não está correto. Então, na verdade, eu vou passar por isso muito rapidamente, já que eu já desperdicei tempo demais do seu, para ser honesto, dando informações erradas. Então agora é o correto, direto do site deles, com um dispositivo que parece exatamente com este aqui. Então temos o Android 14 com processador Helio G85, é um núcleo octa, com 2 núcleos a 2.2 e 6 núcleos a 1.8 GHz. Temos 6 ou 8 GB de RAM, ou 128 GB de armazenamento com eMMC 5.1, tipo capacidade, RAM expansível. Algo, explica aqui. Temos uma bateria de 6.000 mAh, então, melhor do que o que eu li antes. E aparentemente tem suporte para carregamento de 44W, então pode carregar na verdade, muito mais rápido do que eu encontrei inicialmente. Além disso, temos uma tela de 6,68, tela de 6,68 polegadas com resolução de 720p, 720 por 1608, taxa de atualização de 90 Hz, 264 pixels por polegada, 1000 nits de brilho, então, novamente, muito mais brilhante do que eu descrevi inicialmente. E a câmeras, aí vamos nós. Temos uma câmera frontal de 8 megapixels e uma traseira de 50 mais 2. Então, eles parecem ser os mesmos. Ao frontal f2.05, a abertura é de 8 megapixels, a traseira f1.8. 50 megapixels mais 2 megapixels. E é isso. Então, eu só queria passar um pouco mais detalhadamente pelas especificações, já que eu as errei da primeira vez. E as primeiras impressões, eu acho, são muito fiéis ao que isso é, que é uma primeira impressão e estava errado. A última coisa que eu queria verificar, já que este dispositivo na verdade não parece tão ruim agora, é o preço real, o que pode ser um pouco mais difícil de encontrar, considerando que eu não acho que isso seja um telefone que eu possa comprar aqui, por assim dizer, facilmente. Quer dizer, sim, o que é global. Não é este aqui. Isso torna um pouco mais difícil de encontrar,
e os que estou encontrando online estão disponíveis aqui. Por exemplo, no Allegro estão os X28, que eu encontrei inicialmente com 4 GB de RAM, enquanto este aqui não vem com a opção de 4 GB de RAM. Então, sim, não tenho a mínima ideia de quanto custa. Então não sei como ele realmente se compara em termos de preço e desempenho. Então, de qualquer forma, eu vou deixar assim, e espero que você tenha achado essa bagunça de vídeo pelo menos divertida, que eu acho a segunda metade tenha sido realmente informativa. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e obrigado por assistir.